TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Boa noite todo mundo que tá ligado, mais um Janela do Céu começando aqui, e hoje eu tô com Carlos Cunha, direto do Rio de Janeiro estado, Rio de Janeiro cidade, e ele tá aqui comigo hoje. Eu tô em Cachoeira, né, mas ele tá longe lá e a gente tá aqui junto pela sala virtual pra poder compartilhar um pouquinho, pra poder ele contar pra gente como foi a história dele com Cristo, como foi que ele chegou até Cristo, né, como que tava a vida dele, e ele vai contar pra gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, irmã. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Tudo bem a todos? Então, Carlos, a gente tá curioso aqui pra saber, né, como que tu chegou até Cristo. E eu queria que tu começasse contando já como é que tava a tua vida, por que que tu buscou, como foi que tu achou esse caminho. Isso, irmã. Geralmente, né, todos que eu conheço, pelo menos, vão pela dor, né, pelo sofrimento, que é muito ruim pra gente. Eu conheci realmente Deus quando a minha filha sofreu um acidente. A gente sofreu muito com isso, porque ela tinha 5 anos de idade e ela teve um carro que uma mãe de uma amiguinha dela não viu, passou com um carro em cima dela e parou. Então ela ficou com o peso do carro mais ou menos uns 13 segundos em cima e foi um desespero total, porque eu que tirei ela debaixo do carro, enfim, foi uma loucura. E nesse momento, irmã, começou o milagre. Eu acho que o ressurgimento do Carlos na vida, no próprio entendimento do que é um ser humano. Porque ocorreram vários milagres e eu costumava achar na minha ignorância, porque eu vim de um berço espiritualista, e achava que milagres existiam só na época da Bíblia, para eles serem colocados nos testamentos e conseguir convencer o maior número de pessoas com isso. Né? Na minha ignorância eu achava isso que é totalmente errado. Eu consegui entender que no sofrimento a sua fé é mais forte, né? Quando eu sou fraco que eu sou forte. E nesse acidente da minha filha, ela conseguiu um hospital público e eu fiquei muito amedrontado, né? Porque aqui no Rio de Janeiro a saúde é muito difícil. Acredito que no Brasil inteiro, irmã, mas no Rio de Janeiro é bem difícil. E com isso, ela foi para um hospital de trauma aqui do Rio de Janeiro, a 50 quilômetros da minha casa, onde ela foi prontamente assistida, onde os médicos maravilhosos, acompanhamento comigo e com a mãe, né? Sempre está acompanhando, um psicólogo sempre conversando com a gente tendo um carinho todo, ela também sendo bem receptiva ao tratamento que estava tendo, ela não queria dar trabalho, enfim, foi bem, assim, o local não poderia ter sido melhor, a equipe não poderia ter sido melhor. Então a gravidade, irmã, ela teve dilaceração do fígado, comprometimento de pulmão e de um rim esquerdo, né? Então foi bem difícil para a gente. Isso o médico falou para mim que não ia operá-la porque ela não tinha fratura. Ele ia tentar fazer o organismo se regenerar. Então foram 22 dias dentro do hospital orando, orando não, mas desesperado, chorando, sem saber o que fazer. Você acha que tem tua vida na mão? Eu larguei o meu trabalho, as pessoas na época entenderam o que aconteceu, mas foi muito difícil, e ela teve, nesse período, ela teve uma parada cardiorrespiratória, irmã, onde ela apagou completamente. Mesmo a mãe estando do lado, porque a mãe estava também muito cansada, não viu ela reagindo. Uma outra mãe que viu, acionou o médico, prontamente eles chegaram, ela estava toda monitorada, levaram ela, fizeram um ressuscitamento nela, ela teve que ser ressuscitada, ela foi fazer uma tomografia, recebeu transfusão de sangue e depois ficou num coma induzido. Nesse meio período a minha esposa me ligou, mandou eu ir para o hospital de novo, que eu tinha acabado de chegar em casa dizendo que a gente estava perdendo a nossa filha.
E quando eu cheguei lá, irmã, eu não conseguia sentir os pés. Parecia que eu estava flutuando. Uma situação muito difícil, você perder uma pessoa que você ama tanto, filho. E nesse período, foi quando Deus falou comigo. No meu maior desespero, no maior desespero da minha vida, onde a minha vida se afunilou a nada, uma árvore começou a falar comigo, uma mangueira. Eu achei que eu estava ficando já louco, acho que já tinha afetado a minha cabeça. E na verdade aquela árvore falou comigo de uma forma em que você sente que aquela voz vem de dentro de você. Tipo assim, a primeira informação que vem foi assim: eu te criei. E essa informação que vem te transforma completamente. Isso dura acho que menos de um segundo, pelo menos para mim foi assim. E eu fiquei muito emocionado ouvindo aquilo, onde a primeira coisa que Deus falou para mim foi que ela iria ficar bem. Mas eu precisava prestar meu depoimento, meu testemunho a todos que quiserem ouvir aquilo que estava sendo feito. Foi então que começou a minha conversão aí, porque eu falei para Deus, sim, Senhor, falei assim mesmo, com essas palavras, né? Então mudou o tom de voz: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor está mandando, porque só o Senhor vai salvar a minha filha. Uhum. Tu comentou que tu veio de um lar já que tinha cria em Deus, né? Tinha um pouco desse lado espiritual. Nesse momento que tu tava ali em dificuldade, tu tinha na mente assim de que tu deveria orar, de que o Senhor poderia te ajudar, ou nem passava isso? E realmente o primeiro contato que foi Deus falando contigo? Sim. Até antes disso eu não tinha essa força. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha noção disso. Era completamente ignorante. A minha sogra, sim, sempre, né, foi evangélica, e ela falou assim: eu não vou ficar no hospital com vocês, eu vou me ajoelhar e vou orar pela minha neta, porque é isso que eu posso fazer agora, e se eu fosse vocês, faria isso. Então ela falou isso, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Sim. Eu não conhecia a palavra de Deus, irmã, não tinha noção. Eu só passei a fazer o que deveria ser feito a partir desse momento. A minha conversão começou aqui, né? E eu recebi a visita do presbítero, do Flávio e do Paulo. Eles foram lá no leito da minha filha, oraram pela minha filha, pediram pela minha filha, e eu achei que aquilo ali não fosse resolver de nada. Eu achei que aquilo ali, na verdade, fosse mais assim: nós estamos presentes, se você precisar de alguma coisa, né, nós estaremos aí, ajuda física. A oração é consequência disso. Não, né? Eu sei que hoje não. Mas depois que eles saíram do hospital, no dia seguinte a minha filha melhorou muito também, ela levantou do coma. Antes de eu chegar em casa desse plantão, ela já estava bem, e só foi melhorando, irmã. Só foi melhorando. E eu fiz vamos dizer assim, um pacto com Deus, que isso não existe, né? Na verdade não existe uma troca, não é isso. Mas eu falei: Senhor, eu faço o que o Senhor quiser. E Deus começou a pedir para mim andar pelo hospital e orar pelas pessoas que estavam ali, tanto trabalhando quanto acamadas, né, enfermas. E eu passei a fazer isso, mas eu não tinha a concentração necessária para isso, porque a minha cabeça estava muito... Foi quando Deus falou assim para mim: você só vai ter isso arrastando as suas vestes no chão, seu rosto no chão. Eu falei: Senhor, eu preciso fazer isso pela minha filha. Não posso fazer isso por uma pessoa que eu não conheço. E Deus se calou, não me respondeu. Mas por Deus ter se calado, a gente já sabe qual é a resposta, né? Sim. A gente sabe que deveria ser feito, né? Então a minha vida começou a mudar aí, irmã. Eu era de um berço espiritualista o tempo todo. Nunca quis saber de nada de igreja, de Bíblia. Eu fui ler minha Bíblia com mais de 40 anos de idade, né? Eu tinha mais de 40, mas eu sempre tive algo comigo que Deus me emprestou, que de repente eu estou conversando com alguém, eu estou olhando para a pessoa e estou vendo alguma coisa acontecendo nessa pessoa. Sempre me emprestou isso, só que eu nunca trabalhei de uma forma correta. Esse dom que Deus empresta, enquanto a gente está aqui na batalha, nunca foi usado. E eu pretendo ainda usar de uma melhor forma, se Deus permitir, sempre sendo servo a Deus e temente a Ele, pedindo a Deus que me encaminhe, me dê sabedoria para que eu possa fazer isso. Então eu não tinha noção
do que eu poderia ser feito e nem quem era Deus. Eu não conhecia Deus até esse momento, irmã. Essa é a verdade. E depois disso tudo, né, que aconteceu, o Flávio se prontificou a fazer um grupo de estudo, vamos dizer assim, e na época, acho que a gente tinha tempo, né, porque agora, segundo o ministro, a gente não tem mais tempo, né, está sendo muito claro isso, nosso tempo é escasso. Ele teve toda a paciência comigo, ele é um cara muito brincalhão, ele brincou comigo, ele tentou me descontrair, ele me mostrou a proposta da igreja primitiva do Senhor Jesus. Eu comecei a abraçar aquilo de uma forma espontânea, comecei a entender os valores da igreja, que somos nós, da diferença de uma denominação religiosa para uma em que Deus investiu em nós, nos seres humanos, entendeu? E eu gostei muito disso. A diferença disso, em que você vê a humildade das pessoas, como te tratam, você não vê... Eu não vejo, claro, todos os lugares têm problema, irmã, mas eu gostei muito dessa proposta. Eu, como ímpio, e eu me identifiquei muito com isso. Me identifiquei tanto que me batizei. E fui agraciado com na hora do batismo, realmente parece que acende uma coisa dentro de você, o Espírito Santo te dá uma paz, uma euforia tão grande, que eu fui batizado no mar pelo Flávio. Eu não queria sair do mar, era noite, e eu falei, não, você pode sair, não, tá frio, não, eu vou ficar, quero ficar aqui. E fiquei muito tempo na água. Foi maravilhoso, foi o primeiro contato assim que eu tive com o Espírito Santo. Eu agradeço muito por isso ter acontecido na minha vida, de todas as pessoas que batalham por ter alvos aqui na igreja, sabe, irmã? Sim. E a minha transição foi assim, através do sofrimento, depois tentando conhecer, e depois que você conhece realmente a proposta e tudo que se é colocado sobre a igreja primitiva, da forma que me deixou muito... eu fiquei muito interessado, estou muito interessado até agora disso. Então eu tento acompanhar sempre as ministrações. Vou dizer para a irmã que às vezes eu não consigo, né? O velho homem às vezes se manifesta e ele... É uma batalha, né? Todos os dias. É uma batalha muito grande. E assim, irmã, a batalha hoje, ela é feroz. Eu não tinha essa batalha, porque eu não era um conhecedor da palavra. Hoje não, hoje tem batalha sim. Então os irmãos que acham que assim, eu vou me batizar, a vida vai ficar mil maravilhas, como eu já vi uma ministração do Sérgio falando. Não é assim. Você vai ter que batalhar, você vai ter que guerrear, você vai ter que estar em constante sintonia. Né? O batismo é como escolher um lado, eu acho, né? É como tu falar abertamente, eu escolho pelo lado de Cristo e vou batalhar por esse lado, né? Mas como tu falou, quando a gente se batiza, não é que agora eu posso descansar, já decidi, já tá tudo pronto, né? E eu queria perguntar pra ti, já que tu citou aí o teu batismo, né, a tua experiência, como que foi antes de tu decidir? Como é que foi apresentado pra ti essa ideia do batismo? Porque hoje é algo que tem muita distorção, tem muitas ideias diferentes, e como é que foi pra ti se deparar com essa realidade que tá ali na Bíblia, aquilo que é algo que o Senhor traz pra gente, né? Uma proposta que o Senhor pede que a gente faça. Como é que isso chegou até ti? Então, irmã, quando eu era espiritualista, eu vendo isso de fora, eu achava que isso era, na verdade, um contrato que você estava fazendo com a denominação. Eu achava que aquilo ali era uma troca. Eu vou te batizar e você fica na minha igreja. Você fica ofertando, dizimando, congregando, e eu quero que você fique aqui na minha igreja. Esse era o meu pensamento de fora, sendo ímpio. Hoje, com o avivamento, quando você vê o batismo, eu vejo de uma forma transformadora, né? A lagarta entrando no casulo, e se você tiver forças de vontade de realmente, porque não é nada fácil de continuar sentindo o Espírito Santo agindo dentro de você, você tem que batalhar, você tem que continuar aquilo, você tem que lembrar que essa transição
é uma coisa tão importante quanto o seu nascimento humano. Eu desse lado. Então, eu antes não tinha a menor ideia do que era. E quando o Flávio começou a brincar comigo, ele falava que eu tenho uma piscina aqui em casa, uma piscina de plástico pequena. Ele falava, tô doido para jogar você naquela água. Eu não entendia o porquê, né? Eu não entendia, mas depois, aos tempos, ele foi me explicando, palavra por palavra, momento por momento, hora certa, como que seria eu sendo batizado no sentido espiritual, né? O que Deus estava fazendo por mim. E assim, irmão, eu confesso também, eu antes passei muito mal. Quando a minha filha voltou para casa, um dia eu passei muito mal e eu pedi para minha sogra, falei assim, eu vou morrer, mas só que antes de morrer a senhora vai jogar uma água na minha cabeça como se fosse um batismo. E eu sei hoje que a mulher não deve fazer o batismo, mas eu estava tão desesperado que eu pensei que eu fosse morrer. Eu passei tão mal, de repente, que eu pensei que eu fosse morrer naquele momento. Ela falou, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer para você se acalmar, mas você vai procurar, você vai ser batizado. Eu melhorei, vim para casa, conversei com o Flávio, falei, Flávio, eu quero ser batizado. Eu tenho plena certeza disso. Porque os irmãos também têm que ter aquela firmeza, aquela certeza, né, de que quer buscar isso. E é uma certeza que é interna, né? É interessante como isso é trabalhado dentro de nós, né? Não é porque alguém falou aqui fora, porque alguém me expôs a ideia aqui fora e fez eu acreditar, mas é uma testificação que tem dentro de nós, né? De que aquilo ali é o certo, de que aquilo ali é preciso e de que aquilo ali vai me abrir uma porta para uma transformação, né? A gente vai fazer... Exato. Pode falar, irmão. Não, e eu digo que assim, além de ser uma transformação, é uma decisão primordial. Primordial. Hoje eu digo que toda pessoa tem que conhecer, todo ímpio tem que conhecer o que é o batismo. Entendeu? Verdade. É isso. E ter a experiência também na sua própria vida, né? A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta para a segunda parte, para a gente continuar ouvindo, né? E fazendo aqui as perguntas para a gente entender toda a história aí na vida do Carlos. Estamos apresentando Janela do Céu.